Eu, antes de entrar no centro de ajuda, era uma mulher frustrada, triste e vazia. Pronto, sentimentalmente, para uma jovem era importante ter um namorado com quem partilhar, até havia alguma aproximação, mas ao fim de algum tempo acabava. Houve um deles que, ao fim de 5 minutos, sem exagerar, ele chegou ao pé de mim e disse: olha, desculpa, mas eu não te sei explicar porque eu tenho que me ir embora, não dá. E eu ficava a pensar, mas o que é que se passa comigo? Que as pessoas simplesmente afastam-se, é que toda a gente se afastava. Isso deixou-me traumas, porque eu já era insegura e todos esses sinais ainda mais insegura me deixavam. Pensei muitas vezes que era inútil. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu, se desaparecer, ninguém sente a minha falta. Porque eu sou completamente invisível, era assim que eu me sentia, invisível. Portanto, não acrescento nada a este mundo, nem a mim mesma. Comecei a ter perdas de memória, começava a conversar e esqueci-me do que ia a meio. Fui fazer um exame e então disseram que eu tinha epilepsia. E naquela altura tomava 11 comprimidos por dia, fora um calmante à noite e um excitante de manhã, portanto eu andava meias 11. Não conseguia fazer exercício físico porque tinha muitas dores, fui fazer exame, tinha um sopro no coração, portanto nem correr, tinha muitas dores de cabeça, muitas dores de cabeça. Às vezes as dores de cabeça eram tantas que eu tinha que amarrar qualquer coisa à cabeça para sentir uma pressão, era muito doloroso. As noites para mim eram horríveis, eu tinha muitos pesadelos. Eu tinha uma aflição tão grande, quando chegava à noite eu já ficava aflita. Eu dormia de luz acesa, eu era uma pessoa que tinha uma fé e então eu tinha as minhas imagens todas debaixo da almofada, amarrava-me terço, sempre na esperança de conseguir dormir, mas era inútil. Eu acordava sempre toda molhada, aflita, era horrível. Encontrei sem querer em casa um livro que a minha mãe tinha, que era o livro São Cipriano, e eu, como tinha aquela coisa do oculto, porque eu andava à busca de uma solução para mim, eu toco a pegar no livro, mas eu tinha medo, eu não li o resto, mas a parte ali de deitar cartas, eu comecei a deitar cartas, e as coisas aí ainda ficaram piores. O pior momento de tudo foi como eu me vi completamente isolada. Depois, na altura, eu tentei entrar para a universidade, não entrei, conheci uma pessoa que é o meu atual marido, que teve para acabar tudo comigo. Senti-me frustrada, sem nada, e foi aí o meu fim mesmo. Quando eu cheguei mesmo ao meu fim, ao meu limite, eu disse: não, eu tenho que tentar. E foi aí que eu decidi ir e frequentar o centro de ajuda. Hoje, portanto, libertei-me logo dos comprimidos, fui curada do sopro, da epilepsia, hoje não tomo um único comprimido, as dores de cabeça também desapareceram logo, hoje durmo uma noite maravilhosa, portanto não tenho qualquer pesadelo. Acabei por casar com o meu namorado na altura, portanto temos construído uma vida juntos. Eu trabalhava como empregada doméstica, através de um anúncio consegui um emprego numa das maiores empresas do país, portanto tenho um trabalho estável. Começámos por conquistar os nossos carros, já comprámos 3 carros com o dinheiro na mão. O meu marido trabalha por conta própria, despediu-se do sítio onde estava, portanto, no momento em que começou a crise foi quando nós decidimos arriscar tudo. Toda a gente disse que éramos loucos, que éramos doidos, e eu disse: não, vamos, porque vamos conseguir. E conseguimos, está a prosperar. Já mudei de casa 3 vezes, portanto, hoje vivo numa boa casa, num condomínio fechado, num sítio onde eu gosto, bem localizada. Portanto, financeiramente, posso dizer que tenho uma vida confortável. Vou de férias, que não ia antigamente, quando me apetece, vou para fora. Tenho uma vida com o meu marido, somos felizes. Tenho 2 filhos maravilhosos, que são um orgulho de qualquer mãe. São bons alunos, são obedientes, é aquilo que qualquer mãe pode desejar. Sou decidida, sei o que quero, aprendi a acreditar em mim, percebi que tenho valor,
Percebi que tenho que gostar primeiro de mim própria, para depois então poder dar aos outros. Sou uma pessoa que procura ser melhor a cada dia, tenho sonhos que não tinha antigamente e comecei a acreditar que sou capaz e vou conquistar mais e mais. E hoje o F de Filomena passou de fraca a forte. Olá a todos, mais uma vez, nós estamos aqui com vocês no nosso programa França em Direto. E hoje nós estamos aqui para falar de algo que tem atormentado a vida de muitas pessoas, chamando insônia. Quantas pessoas estão agora a me ver e quantas pessoas você conhece que elas estão nessa situação? Pessoas que chegam à noite cansadas do trabalho, do stress, do dia a dia, do corre-corre, mas quando chegam à noite parece que perde o sono. Quer dizer, tudo está trocado. Há um desequilíbrio espiritual, há um desequilíbrio emocional. E essas pessoas que deveriam dormir, essas pessoas que deveriam estar a descansar, o que é que muitas delas fazem? Vivem nos jogos da internet, vivem na pornografia, vivem no Facebook, vivem a noite inteira ali falando com pessoas que nada vão acrescentar à sua vida, falando e fazendo coisas que, pelo contrário, ao invés de ajudar, têm prejudicado o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar, enfim, toda uma estrutura que você tem na sua família, a base da família, ela é abalada, porque você está tendo um comportamento completamente contrário ao que digamos normal, se é que assim eu posso dizer. Tudo isso por causa de um problema espiritual chamado insônia, que era o caso da Rafaela, a Rafaela Matos, que ficava horas a fio na internet. Bom, vamos acompanhar o caso dela e já voltamos com todos vocês. Antes de eu entrar no centro de ajuda, eu era viciada na internet. Eu passava muito tempo na internet, assim, cerca de 8 a 10 horas, e eu vivia num mundo, numa espécie de um jogo, onde nós criávamos uma falsa identidade. Então eu dependia muito daquilo. Como eu tinha muitos problemas na minha casa, com os meus pais, eu refugiava-me naquele jogo. Eu frequentava vários sites de bate-papo, de jogos, e nestes tipos de sites tem sempre aquelas propagandas. E eu resolvi entrar um dia para ver, e depois aquilo começou a se tornar um vício. Eu sempre precisava de ver aquilo e eu queria imitar o que eles faziam lá naqueles sites pornográficos. Eu na escola, apesar de ser uma boa aluna, e apesar de me dar bem com os meus colegas, mas eu era muito triste, eu era muito vazia. Os meus pais, eles viviam num relacionamento conturbado. Sempre tinha várias brigas, que até hoje eles são separados, porque eles viviam sempre em confusões, mesmo tanto verbal como física. E eu assistia aquilo tudo. Logo que eu chegava em casa, eu ia para o computador. O meu pior momento foi quando eu tive que ir com a minha mãe, nós imigramos para um outro país, só que a pessoa que ia nos receber lá depois disse que já não podíamos ficar na casa dela. Então andamos assim em várias casas de pessoas que tivemos que conhecer lá, e teve um ponto que nós tivemos que ir para um centro sem abrigo, para comermos, para dormirmos. Eu fiquei arrasada, porque eu disse assim, eu podia estar bem aqui em Portugal, mas vim e aconteceu isso. Eu vi a tristeza da minha mãe e também ficava mal. E eu queria muito estudar, acabar os meus estudos, entrar para a faculdade, só que os problemas na minha casa, aquela situação que passamos no outro país, tudo ficou assim como traumas
e medos que eu levei para mim. Já não tinha muita perspectiva, eu ia para a escola, né, porque tinha que ir para a escola, não podia deixar de estudar, mas já não tinha assim muita vontade, aquela vontade mesmo de ir para a escola. Vivia assim complexada, vivia com medo, sempre me comparava com os outros alunos, porque é que essa pessoa tem isso, eu não tenho, e eu vivia assim, eu me via neste estado. A minha família já frequentava o centro de ajuda e eu vinha quando era mais nova. Depois eu deixei de vir, quando tinha 14 anos eu vim por vontade própria. Hoje eu sou livre de todos os meus traumas. Hoje já não dependo das opiniões dos outros, já não preciso que os outros me falem, olha, estás bem, continua assim, já não preciso disso. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria, eu me relaciono bem, tanto com o meu pai, com a minha mãe, mesmo eles estando separados. Eu antes tinha uma mágoa da minha mãe e hoje eu consigo me relacionar bem com ela. Hoje na escola eu consigo fazer a diferença, eu tenho umas boas notas, eu já não dependo do computador, da internet. Eu vivo uma vida limpa, saudável, tranquila, com paz. Com o trabalho do Centro de Ajuda, hoje eu vejo que eu posso ir além, eu posso concretizar os meus sonhos, que eu não dependo das outras pessoas para concretizar os meus sonhos e eu tenho objetivos, tenho planos, eu já tenho vontade de estudar, já tenho vontade de ir para a escola, então é algo diferente. O trabalho do Centro de Ajuda me fez ter uma visão para ir mais além. Hoje eu sou feliz. Os tempos mudam e o que antes era feito cara a cara é hoje realizado por equipamentos móveis, tablets e computadores. Da mesma forma como tudo evoluiu, também nós adaptámo-nos aos dias de hoje. E sabendo da tremenda necessidade das pessoas em encontrarem fontes de inspiração, orientação e apoio, foi criado o site centrodeajuda.pt. Ali, mais do que um espaço na web, encontra palavras, mensagens, fotografias, vídeos e outro tipo de diversidade de coisas que lhe ajudam a encontrar o foco dos seus objetivos. Atualizado diariamente, este meio providencia informações sobre o que se passa no Centro de Ajuda, bem como aonde está o mais próximo, para que possa participar dos propósitos que mais lhe convêm. Aceda hoje e descubra como este site lhe pode ajudar a mudar a sua atual situação. centrodeajuda.pt. Mais um caminho em que nos dedicamos a si. Muito bem, você acompanhou o caso da Rafaela, uma jovem que vivia embriagada, desculpa a expressão, mas é a realidade. Ela vivia horas a fio na internet e, por isso, completamente desequilibrada. Completamente desequilibrada, essa é a palavra. Discutir com os pais, uma péssima aluna, mau comportamento, tudo isso devido ao problema causado pela internet que fazia com que ela sofresse com insônias. Insônias que têm destruído vidas, insônias que têm levado pessoas a serem infelizes, incapazes e até mesmo pensarem no suicídio, pensarem na morte. Eu quero que você acompanhe essa matéria que fala sobre a insônia. Dormir uma noite inteira de forma descansada tem vindo a ser uma tarefa cada vez mais difícil de realizar. Esta é uma situação já vista como um problema comum na sociedade. A estas horas em branco definimos de insónia, uma palavra que resume um autêntico pesadelo que atinge cerca de 30 a 45% da população adulta mundial. São voltas e voltas na cama, sem descansar a cabeça e o corpo. Mas este é um problema que vai muito mais além de noites mal dormidas. A falta de descanso noturno é crucial para termos energia, concentração, para termos, sobretudo, qualidade de vida, saúde e bem-estar. A insónia trata-se da mais frequente perturbação do sono,
Passar uma noite sem dormir é comum, já aconteceu a todos nós, certamente, mas o problema impõe-se quando esta situação se torna demasiado frequente. Por entre os inúmeros fatores desta perturbação está a ansiedade, seja em termos laborais, familiares ou pessoais. Está o stress, vivido durante o dia que atormenta na hora de descansar, e também a ausência de um ambiente adequado ao descanso limita o seu tempo de sono. A prática de maus hábitos, como a ingestão de bebidas ou alimentos com cafeína, ou também a irregularidade de horários, trabalhar por turnos, por exemplo, colaboram para a insónia. Tantos fatores que influenciam a sua vida, mas se fizer uma pequena retrospectiva do seu dia-a-dia, conseguirá pôr um fim definitivo a este distúrbio. Afinal, se o cansaço atinge quando está com poucas energias, então faça isso mesmo. Gaste todas essas energias. Aproveite o regresso do bom tempo e faça caminhadas ao ar livre. Deite fora tudo o que lhe faz mal e verá que terá uma noite muito mais descansada e revigorada. Mas se a insónia perdurar, consulte um especialista. E para os pensamentos negativos que invadem a sua mente nas horas em branco, ligue para a linha de apoio do Centro de Ajuda, a linha Amigo 24 Horas, pelo número 21 836 8008. Muito bem, você acompanhou essa matéria que você vê que a insônia, ela provoca no ser humano irritabilidade, provoca no ser humano pessimismo. As pessoas ficam rabugentas, as pessoas ficam desorientadas, as pessoas ficam nervosas, inquietas, as pessoas ficam insatisfeitas, nada está bem para elas. Tudo isso, claro, porque tem o sono trocado, tudo isso porque não descansam e o seu cérebro perde a capacidade de raciocínio. E isso é o que tem acontecido por causa da insônia. E o mesmo acontecia com a Luísa Java. A Luísa que sofria com esse problema. Ela era muito nervosa devido a quê? A insônia. E você quer vencer a insônia? Você sabe que você pode vencer a insônia. Talvez você gasta muito dinheiro na farmácia, talvez você toma calmantes, você toma vários antidepressivos, mas você não dorme. Você não consegue dormir. Mas hoje a Luísa não conseguia dormir, mas hoje ela dorme. Hoje ela tem paz. Hoje ela é feliz e realizada. Acompanhe a vitória dela. Antes de entrar no centro de ajuda, eu era uma pessoa nervosa, passava-me com tudo. Eu era muito explosiva. A mínima coisa, ficava logo descontrolada. Maltratava o meu marido, os meus filhos. Esse nervosismo já vinha de infância, porque eu fui rejeitada pela minha mãe, com cerca de um ano, 2. Sou filha de um relacionamento extraconjugal, o meu pai já era casado, depois a minha mãe entregou-me ao meu pai. Se calhar já vinha dali, foi um acumular de situações. Uma discussão em casa, eu batia com as portas, partia a louça, deixava de falar com o meu marido dentro de casa, era um desequilíbrio. O meu marido ficou doente e ficou 3 anos em casa, sem trabalhar. Eu é que tinha que trabalhar, que era para aguentar as despesas de casa. As coisas acumularam-se, não é? Lógico que eu a trabalhar não conseguia suportar as despesas de casa. Então, foi difícil. As dívidas foram-se acumulando. Depois o marido internado, para ser operado. Amputarem os médicos a dizer que amputavam o braço. E eu a ver a vida, como é que eu resolvia as coisas. Eu era uma bomba relógio. Mesmo a mínima coisa, o meu comportamento não ajudava, né? Eram os miúdos nervosos, o marido que tinha medo de vir para casa. Ele chegava ao ponto de antes de telefonar, que era para ver como é que eu estava, só depois é que vinha para casa. E se a resposta não fosse positiva, ele ia passear, ele notava logo pelo tom da minha voz como é que eu estava. Se estava bem ou se estava mal. Em relação com os meus filhos, eles, mal a mãe chegava a casa, eles ficavam a ver como é que a mãe estava. Como é que podemos falar com ela? Será que dá? Será que não dá? Pensava acabar com a minha vida. Quando estava nervosa, sentia uma angústia que eu abria a janela e a vontade era de tirar-me.
Mas como moro no primeiro andar, ouvi a voz a dizer: não vai resultar em nada, vais ficar numa cadeira de rodas. E às vezes saía com o meu marido de carro, o carro em andamento, e eu apetecia-me abrir a porta do carro. Por exemplo, durante a noite acordava, ia para o sofá, chorava. Meu marido ia ter comigo: o que é que se passa e não sei o quê. E eu não sabia explicar. Esse nervosismo atrapalhava a nossa relação. Nós não tínhamos diálogo, não conversávamos praticamente. Era o essencial e mais nada. Eu conheci o Centro de Ajuda através de uma amiga. Minha vida hoje tenho paz, sou uma pessoa calma, consigo conviver com as pessoas, os problemas já não me afetam como me afetavam, sou uma pessoa tranquila. O casamento está bem, o marido voltou a trabalhar, estamos a solucionar, as dívidas estão a ser solucionadas. Há companheirismo, há compreensão, há diálogo, há planos. Hoje o relacionamento com os filhos é bom, eles já não têm medo de que a mãe está a chegar, tem que pôr tudo em ordem. Não. Hoje há harmonia, há paz. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Muito bem, você acompanhou a história verídica da Luísa e algo me chamou a minha atenção. O marido tinha medo de ir para casa. Olha só, eu fico imaginando a bomba ambulante que era a Luísa. Claro, quem quer estar perto de alguém que por uma coisinha explode, por uma coisinha reclama, por uma coisinha logo grita? Ninguém suporta isso. Ninguém aguenta uma coisa dessas. Ninguém aguenta. E essa é pura realidade. Talvez você já está pelos cabelos com a sua esposa, talvez você já está pelos cabelos com o seu marido, talvez você está tão angustiado, triste, oprimido por causa da situação que está com o seu filho, porque é viciado no álcool, é viciado nas drogas e não tem paciência e trata você mal. E você, como mãe, você está sendo incapaz de lidar com essa situação. Então eu quero que você me procure nesse domingo. Nesse domingo você vai me procurar no número 139, Avenida do Presidente Wilson, La Plaine, em Saint-Denis. Ou então, se você quer mais informações ao respeito, ligue agora para o nosso amigo 24 horas, 0953 146504. Tá certo? Ligue, porque com certeza alguém vai lhe ouvir, alguém vai lhe ajudar, alguém vai lhe atender, alguém vai lhe orientar. Assim como orientaram e ouviram a Yara. A Yara hoje, uma jovem feliz, uma jovem realizada. Vamos acompanhar o depoimento dela e já voltamos com todos vocês. Qual o seu nome? Yara. Conte-nos, qual foi a sua experiência fazendo uso do óleo consagrado? Eu, na semana passada, no domingo, recebi o óleo e pedi pela área financeira, porque eu tenho um negócio e as coisas não estavam como eu queria. Sim. Tive uma quebra de alunos, é uma escola, muitos alunos foram para uma turma a seguir e eu não tive inscrições, que era o que não costumava acontecer. Pois. E eu, entretanto, já tinha feito publicidade o mês inteiro e nada, todas as respostas eram negativas, não vinha ninguém e quando viam a escola não queriam, ou ficavam indecisos. E, entretanto, eu usei o óleo no domingo, fiz a publicidade, na segunda-feira foi o dia inteiro a chover inscrições e vieram pessoas que me deviam para regularizar a situação. Então, você não esperou nem pela segunda-feira, você já fez no próprio domingo e na segunda você já começou a agir, já de uma outra forma a fé, fazendo publicidade, e você já viu um resultado positivo durante esta semana? Já tinha feito a publicidade, a mesma Muito publicidade. Bem. A mesma publicidade, mas que não tinha dado resultado. Não tinha dado resultado. E agora, graças a Deus, deu. Parabéns, Deus é contigo para essa fé. Muito bem, você ouviu o caso da Yara e você vê como a insônia, ela se reflete também no relacionamento interpessoal, fazendo que a pessoa seja uma pessoa oprimida, seja uma pessoa que se considere a menor de todas, seja uma pessoa que se considere inferior a tudo e a todos, ao ponto de se fechar. E talvez é o seu caso. Então você está aí sofrendo, está aí gemendo sozinha,
ninguém te ouve, ninguém te entende, ninguém quer saber de você, mas saiba que há um que quer ouvir, há um que quer ouvir você, há um que está disposto a te ouvir, a te ajudar. Agora, é claro, onde é que eu vou encontrar? No número 139 da Avenida do Presidente Wilson, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora 0953 146504 ou então aceda à nossa página web centrodeajuda.fr. Bom, eu recebi agora aqui um comentário do Sr. Francisco Santos. Sr. Francisco Santos, que pelo nome deve ser português, creio eu. Então, ele nos conta, nos relata que ele tem vários problemas de saúde. E ele está na Alemanha e ele diz que tem lá excelentes médicos, mas ninguém consegue resolver o problema dele. Bom, Sr. Francisco, eu quero dizer o seguinte, o seu problema não é físico. Não. O seu problema é espiritual. E você precisa participar urgentemente de uma sessão de limpeza espiritual realizada todas as sextas-feiras no Centro de Ajuda. Você vai ligar para o nosso amigo 24 horas e você vai perguntar qual o Centro de Ajuda é na Alemanha mais próximo de si. Tá certo? No que diz respeito também àquilo que o senhor fala, à sua vida econômica, à sua vida financeira, eu não acredito que você tenha saído de Portugal, creio eu, para a Alemanha, para vocês terem a vida que você tem. É claro que não. Você saiu com o objetivo de lutar, de vencer. Então, nós também temos, todas as segundas-feiras, uma palestra intitulada Conquistas Financeiras. Essa reunião voltada para problemas econômicos e que, se você começar a participar, Francisco, a sua vida, com certeza, ela vai mudar. Nós vamos colocar o seu nome no livro da oração e eu tenho certeza que a partir de hoje, a força que o senhor precisava, a determinação que você precisava, você vai começar a encontrar a partir de hoje, a partir de agora. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade.